Olá, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo, algumas questões sobre o modelo final do estado da arte. Bem, depois que você fez aquele levantamento, que você fez aquele estudo mais geral do artigo, do TCC, da dissertação, do livro, como eu expliquei no vídeo anterior, a minha sugestão, e como também em requisito para vocês organizarem o pensamento de vocês e terem isso de certa forma estruturado para pensar depois elementos para a escritura do pré-projeto, é a apresentação dessa tarefa de acordo com esse modelo de estado da arte que eu apresento a vocês, certo? Então, aluno é o nome do aluno. O tema é aquilo que você chegou depois de todo aquele movimento de reflexão que começou em sala de aula com as perguntas que vocês tiveram que responder no papel colorido da sorte, certo? Então, qual é o tema principal que vocês chegaram, tá? Esse tema pode ser uma frase curta ou pode ser até uma palavra, tá? Depende de como cada um está processando essa experiência de pensar na pesquisa, a linha de pesquisa. Para esse primeiro momento do estado da arte, se você ainda está em dúvida em qual linha seguir, a minha sugestão é você colocar então na opção de até duas. Então, pesquisa sobre artes, você pensa que é teórica, pesquisa em artes seria um procedimento, de criação artística. Então, você pode colocar essas duas possibilidades que depois, quando a gente for conversar nas orientações, eu discuto isso individualmente com cada estudante, certo? Orientador pretendido, vocês vão colocar ali uma pessoa que é a principal e se você achar necessidade, pode colocar um segundo nome como suplência, tá? Ok? Certo? Mas lembrem-se, o orientador pretendido precisa estar atuando em relação ao seu tema e à possível linha de pesquisa que você quer desenvolver o seu trabalho. Então, se você não sabe quais são as áreas temáticas ou de trabalho dos professores, volta no manual do TCC que eu apresentei na primeira aula e veja lá a lista de professores disponíveis, quais são os temas que eles trabalham, para ver se tem alguém que possa te orientar, tá? Entra no currículo Lattes do professor, dá uma olhada para você analisar quem seria a melhor pessoa para te acolher. Referências da busca, certo? Então, por onde eu busquei? Foi pela plataforma da CAPES, de bibliotecas digitais e de teses, foi pelo Google Acadêmico, foi pelo repositório da UFRN, foi na biblioteca. Quais foram os lugares que você procurou, certo? Foi numa revista que a professora indicou, porque é uma revista especializada dentro do seu campo? Coloca a referência, tá? Bom, o estado da arte, a gente tem aquela listinha, de mínima de trabalhos que vocês devem pensar, que são 3 trabalhos de pós-graduação, certo? Mestrado, doutorado, pode ser também um resultado de pós-doc, apesar que geralmente os pós-docs vão ser publicados em periódicos, tá? Então, periódicos, revistas científicas da área, certo? São 2 trabalhos. TCCs no âmbito da UFRN ou de cursos de artes visuais de outras instituições e da UFRN, até 3 trabalhos, certo? E livros, de referência de autores importantes para o seu tema, pelo menos 2. Como que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro estabelecer a referência do autor, certo? Então, quem é o autor do livro, o título, o local, o formato ABNT, dependendo da natureza do trabalho que vocês estiverem fazendo o registro, certo? A síntese do trabalho, então, um resumo
tá? Se for uma dissertação, é o resumo do resumo da dissertação. Agora, se for um livro, você precisa fazer uma avaliação geral do livro. Dá uma lida na introdução, avalia o sumário, tá? O índice, e perceba nesse momento inicial como que esse livro se estrutura, do que ele vai tratar, né? Então você apresenta esse resumo. Depois, na sequência, né, se você ainda não leu o livro, você vai lê-lo completamente, ok? Bom, aí você tem que pensar a contribuição. A contribuição, ela é direta? A contribuição direta sempre fala do meu tema, sempre fala do objeto específico. A contribuição transversal, vocês pensam da seguinte forma: ela está atravessando o meu objeto específico, ela atravessa o meu tema. Então, se ela atravessa, ela traz coisas que estão associadas, mas não são específicas, certo? Ela vai cortando, ela vai atravessar. A correlata, eu gostaria de sugerir que vocês pensassem da seguinte forma: ela anda em paralelo com o meu objeto, certo? Então, a correlata é algo que vai me ajudar, mas ela não é específica do meu objeto, ela também não está atravessando, tocando coisas que são muito importantes, mas ela vai me servir como referência de uma maneira mais básica, né? Assim, mais paralela, eu posso retomar essas questões que essa referência me traz, porque elas vão me ajudar em parceria com outras referências. E se você achar que cabe pensar um outro tipo de contribuição, você marca o outro e escreve o que você está pensando como uma palavra-chave, certo? Categoria, são aquelas categorias que eu mencionei para vocês, certo? Trabalho de graduação, pós-graduação, artigo e livro. E aí no comentário vocês vão escrever, né? Como que vocês entendem que esse trabalho de pesquisa de um outro investigador, de um outro autor, pode vir a ser útil para a sua pesquisa? Como que ela toca o tema da sua pesquisa? O que o autor trata? O que ele estudou, né? E quando você observa o que estudou, você vai perceber o que não foi estudado, porque o seu objeto de pesquisa vai ter que estar dentro do que não foi estudado, ou se já foi estudado, dentro de uma ausência de alguma coisa que possa ampliar o conhecimento sobre esse objeto. Então, basicamente, você tem que pensar como que esse trabalho pode vir a contribuir, né? E o que está faltando nesse trabalho que a sua pesquisa pode caminhar nessa direção, porque o estado da arte vai te ajudar na sequência a pensar de fato o objeto de pesquisa e a problemática, que será tema do nosso próximo encontro presencial em grupo, tá bom? Boa sorte e lembrem-se que essa aula do estado da arte, né, para entrega, ela tem uma função de vocês, no espaço individual de cada um, na casa de vocês, fazerem esse exercício. Então, o tempo da aula deve ser dedicado na casa de vocês ou num outro ambiente de trabalho para realizar essa análise das referências se as que você encontrou até agora. Elas serão as únicas para a construção do seu pré-projeto? Não. Esse aqui é só o início para essa primeira atividade. Depois, no momento da nossa orientação individual, vocês vão receber ou vão pensar junto comigo a ampliação desse estado da arte inicial. Bom trabalho!